Ao verme que primeiro roeu as frias carnes de meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Considerado o maior escritor da literatura brasileira de todos os tempos, Joaquim Maria Machado de Assis, ou apenas conhecido como Machado de Assis, ficou conhecida por ter suas obras divididas em duas fases. A primeira fase é a fase romântica e a segunda é a fase realista ou de maturidade intelectual. Essa última fase, investida de humor e ironia, revela cada parte da consciência humana. E dentre as obras dessa fase, não se pode deixar de citar Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas já começa com a famosa dedicação ao verme que primeiro roeu as frias carnes, mostrando ao leitor que o autor da obra já estava morto quando a escreveu. Na época que a obra foi escrita, era muito comum existir obras que narravam ou contavam uma história baseada em livros de memórias. Mas o Machado de Assis mudou esse senso de comum quando resolveu escrever uma obra baseada em um livro de memórias, mas começando a contar do ponto de vista de um autor que já estaria morto, o Brás Cubas. Dessa forma, Brás Cubas se torna o defunto autor tão famoso, e não autor defunto. Como já estava morto, Brás Cubas não se preocupou nem um pouco com nenhum julgamento ou opinião. Afinal, ele já estava morto, não teria como receber alguma opinião de algum leitor. Assim, ele não hesita em esbanjar do sarcasmo e da ironia nas suas narrativas e nas suas falas. Na época que o livro se passa, durante todo o século XIX, o Rio de Janeiro era praticamente movido a trabalho escravo, e Brás Cubas era parte daquela pequena elite, rico de nascença e extremamente privilegiado. Tendo isso em mente, é muito possível ver a ironia de Machado de Assis ao escrever sua obra, pois ele fala sobre Brás Cubas, que foi um fidalgo, rico e estudado, que teve muitos privilégios na vida, mas mesmo assim não conseguiu conquistar muitas coisas que desejava. E, em outro lado, temos o escritor mesmo, o próprio Machado de Assis, que na vida foi negro, pobre, gago e epilético, e mesmo assim conseguiu conquistar muitas coisas boas na sua vida. E com certeza Machado de Assis tinha isso em mente quando foi escrever sua obra. A ironia está muito presente quando Brás Cubas é oferecido diversas oportunidades na vida, mas ainda assim nunca conseguiu se tornar alguém com grande poder. Ele viveu toda a sua vida de uma forma fútil, sendo oferecido diversas oportunidades de mão beijada, e ainda assim não conseguiu nem ser e nem criar algo que realmente valesse a pena. Ele basicamente viveu só de aparências, tendo só o nome da família como reputação e o dinheiro da mesma. Por ter sido muito privilegiado, ele teve a oportunidade de estudar na Europa por um período consideravelmente longo, e ainda assim a educação que recebeu era uma educação de altíssima qualidade. Dessa forma, é muito fácil de se perceber no livro diversas referências a artistas da mais alta sociedade, como poetas, músicos, escritores, porque o Brás Cubas tinha esse amplo conhecimento sobre a cultura. Mas a gente não pode se deixar enganar sobre esse conhecimento, porque sendo um fidalgo, sendo um playboyzinho da época, todos os fidalgos tinham acesso a essa cultura, tinham acesso a esse conhecimento. Então, não é algo que se deva dar tanto mérito, é um mérito falso. E é por esse e outros vários motivos que essa obra se torna tão genial. Pois apesar de estarmos lendo através do ponto de vista de uma pessoa com atitudes um tanto duvidosas, Machado de Assis deixa Brás Cubas um tanto convincente. Calma, eu não tô dizendo que a gente tem que concordar com ele e que, né, ele é um... Não. Mas Machado de Assis deixa Brás Cubas um tanto vitimista e orgulhoso também, o que faz com que sintamos um tanto de compaixão por ele, né? Não. E esse orgulho faz com que ele ache que ele esteja sempre certo. E foi justamente por causa do seu orgulho que Brás Cubas passou a vida inteira acreditando ser um cara de grande valor, mas na verdade era totalmente o contrário. Ele não passava de um homem pequeno, egocêntrico, de falsos amores e muito facilmente manipulado. O exemplo disso é Marcela, que só aceitou ir para a Europa com Brás Cubas depois de ele comprar outras joias, sendo que seu pai já o tinha advertido sobre o uso excessivo do dinheiro. Isso só mostra como Marcela conseguiu facilmente manipulá-lo sem nenhuma dificuldade. E bom, já que já falamos tudo de Brás Cubas, vamos passar um pouco para os personagens. Começando por Marcela, já que eu já falei. Ela foi o primeiro amor de Brás Cubas e quem mais o manipulou, pra falar a verdade. Brás Cubas era bem diferente de seu pai, Bento, que era um homem muito sucedido na vida e que queria que Brás Cubas tivesse o mesmo futuro, mas este não sabia aproveitar das oportunidades da vida. Virgília
filha do conselheiro Dutra, foi por muito tempo pretendente de Brás Cubas. Conselheiro Dutra, um proeminente político e pai de Virgília. Lobo Neves foi o esposo de Virgília. Sabina, irmã de Brás Cubas e casada com Cotrim. Cotrim, casado com Sabina, foi tio de Inhaloló. Inhaloló foi arranjada por Sabina como pretendente de Brás Cubas. Dona Plácida, velha empregada de Virgília. Quincas Borba, filósofo e amigo de infância de Brás Cubas. Eugênia, filha de Dona Eusébia, era manca e desprezada por Brás Cubas. Tururu. Dona Eusébia era pobre e era amiga da rica família de Brás Cubas. E por fim, Prudêncio, escravo de Brás Cubas desde sua infância. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi a obra que inaugurou o período realista da literatura brasileira. E essa estética realista naturalista só predominou na segunda metade do século XIX, que no primeiro era muito focado mais no romantismo mesmo. E só depois que foi retomar essa visão de mundo baseada na razão e na observação objetiva da natureza. E nesse período, a filosofia que dominava era o cientificismo, que foi marcado pelos avanços tecnológicos e pela urbanização avançada. Na literatura, a tendência romântica de exaltação do nacionalismo na primeira metade do século era substituída por uma produção artística que visava mostrar a realidade sem fantasias, buscando mostrar explicações para o comportamento social e psicológico das pessoas mais científicas. Bom, o que temos para dizer depois de tudo isso é que Machado de Assis realmente foi um personagem muito importante para a história Da humanidade. para a história literária, Novo Bonaparte. para contribuição não só da história, mas também da cultura. Sim, e achamos também que esse livro é super recomendável, não só porque cai em quase todos os vestibulares ou é cobrado no Enem, mas é um livro muito bom para ter mais conhecimento sobre a história do Brasil e mais culturas e mais uma opinião assim diferente de cada ideia assim que se passa na história. Além de contribuir para a história do Brasil e para a própria cultura, é muito legal analisar o próprio personagem Brás Cubas e ver toda a forma como ele agia e perceber como tem pessoas igual a ele até hoje, sabe? Que tem tudo de mão beijada, é tão privilegiado, não sabe aproveitar isso, se tornando uma pessoa completamente fútil. E é muito importante nós termos esse ponto de vista em mente, para a gente conseguir ter outra visão da análise histórica, para a gente conseguir ter uma análise que foi vivida no momento. Então é muito bom nós termos vários pontos de vista para poder analisar a história. E é por isso que nós recomendamos muito esse livro.